Olá, galerinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje, então, a gente vai começar a parte de ecologia, tá legal? Ecologia, tá? Os organismos da Terra não vivem isolados, interagem uns com os outros e com o meio ambiente. Por isso que nós estudamos, né, ecologia, para a gente compreender o quão sutil são essas interações, né? Quanto que a gente precisa de outros organismos vivos e do meio ambiente para manter a nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Essa palavra ecologia deriva do grego oikos, que quer dizer casa, e logos, estudo. Portanto, ecologia é o quê? É a ciência que estuda a nossa casa, ou seja, planeta Terra, tá? Que é o nosso habitat. Então, a gente precisa entender uma série de termos, né? Lembra lá da genética, que quando a gente começou a estudar, a gente tinha que saber aqueles termos, o que era homozigoto, heterozigoto, genes alelos, né? A mesma coisa aqui é na ecologia. Então, a gente precisa compreender o que significa cada um desses termos aqui, o que significa cada palavra dessa aqui, para que a gente possa, então, começar a compreender essas relações dos seres vivos entre si. Então, vamos lá. Espécie. Espécie é conjunto de indivíduos morfologicamente semelhantes, né? Então, tem que ter uma estrutura, um funcionamento bioquímico semelhante. Esses indivíduos têm que ser capazes de se reproduzir naturalmente, então, em ambiente natural, e originar descendência fértil, tá? Se eles forem semelhantes, se eles se cruzarem livremente na natureza, mas não produzirem uma descendência fértil, significa que esses indivíduos são de espécies diferentes, tá? Por quê? Porque a descendência tem que ser fértil para que eu possa perpetuar esta espécie, tá? Então, todas as espécies têm um nome científico. Furcifer pardalis é o nome desse indivíduo aqui, ó. Então, todas as espécies apresentam uma nomenclatura científica específica para elas. Tá? População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado período. Então, aqui eu tenho o Linus pardalus, que é esse tipo de onça aqui, tá? Então, tá mostrando aqui na toca mais 2 indivíduos. Então, eu tenho uma população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade é o conjunto de populações de diversas espécies que vivem, né, numa mesma região num determinado período. Então, se eu pego aí uma região de mata, eu vou ter aí uma comunidade, um conjunto de vários indivíduos de espécies diferentes, né? Então, aqui nós estamos mostrando aqui, ó, uma aranha, uma capivara, uma cobra, um tatu. Aqui parece que são capivaras também, a imagem não está muito boa. Então, eu tenho indivíduos de populações diferentes. Então, na verdade, eu tenho uma comunidade biológica. Ecossistema ou sistema ecológico, esse conceito aqui é muito importante dentro da ecologia. No ecossistema, eu vou ter o que? A união, eu vou ter o conjunto formado pelo meio ambiente físico, tá? Que é tudo a terra, o solo, o ar, a água, toda a parte física e química do meio ambiente. Então, eu vou ter os fatores abióticos, sem bio, sem vida, né? Então, o solo, a água, o ar, que eu também chamo de biótopo. E eu vou ter a comunidade, o conjunto de seres vivos, os fatores bióticos, bio, vida, tá? Que são os seres vivos que estão se relacionando aqui nesse ambiente de mata. Então, as formigas, as cobras, os pássaros, todos os seres vivos que vivem aqui formam a comunidade biológica. Habitat é o lugar específico onde uma espécie vive, ou seja, é o seu endereço dentro do ecossistema.
Exemplo, uma planta pode ser o habitat de um inseto, como o Phacocerus aetrópolis, que é encontrado nas savanas africanas, tá? Então, o local onde a espécie vive é o seu habitat. E o biótopo? São conceitos bem parecidos. Biótopo é a área física no qual uma determinada comunidade vive. É bem específico. Então, aqui, ó, o tuiuiu, que é essa ave aqui, ó, que é símbolo do Pantanal. O Pantanal que tá pegando fogo agora, né? Então, esse tuiuiu, ele vive nas margens alagadas do rio Amazonas ou dos rios do complexo do Pantanal. Então, a gente pode dizer que o habitat natural do tuiuiu é o Pantanal, mas o seu biótopo, o lugar específico que ele vive ali, é o quê? Nas margens dos rios do Pantanal. O que vem a ser o nicho ecológico? O nicho ecológico é a profissão da espécie ali, né? O papel que o organismo desempenha no ecossistema. Então, o nicho informa o modo de vida dessa espécie ali dentro do meio ambiente. Vai relacionar o que ele se alimenta, que ele serve de alimento, como ele se reproduz, quais são os hábitos. Se esse animal sai para caçar à noite, então se ele tiver hábitos noturnos, isso faz parte do seu nicho ecológico. Se o hábito dele é diurno, né? Se ele vive intocado durante o dia, então diz respeito à profissão. O que esse animal, o que essa planta faz nesse meio ambiente, qual é o papel que ele desempenha ali. Isso é o seu nicho ecológico. Ecótono. Ecótono é uma região de transição entre dois ecossistemas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, da nossa região, tem o Cerrado, que é específico aqui do Goiás, e eu tenho o Pantanal, que já está no Mato Grosso, mas são estados que fazem divisa um com o outro. Então, a área de transição entre o Cerrado e o Pantanal, então, no meio disso aqui, eu vou ter tanto elementos do Cerrado quanto elementos do Pantanal. Então, essa região de transição, eu chamo de ecótono. Então, eu vou encontrar grande número de espécies de um e de outro ecossistema, tá? E eu vou ter também um grande número de nichos ecológicos, porque eu vou ter tanto de um ecossistema quanto do outro. Então, eu tenho uma variedade maior ali no ecótono, que é essa região de transição. E a biosfera é toda a vida, ou seja, ela é animal ou vegetal. Então, são todas as espécies, né? Todas as condições ambientais que existem no nosso planeta para o desenvolvimento tanto da fauna quanto da flora, tanto de animais quanto de vegetais, né? Então, toda vida, seja ela animal ou vegetal, ocorre numa faixa denominada biosfera, que inclui a superfície da Terra, os rios, os lagos, os mares, os oceanos e a parte da atmosfera. E a vida só é possível nessa faixa porque aí se encontram os gases necessários para as espécies terrestres e aquáticas, ou seja, o oxigênio e o nitrogênio. Mas lá na frente a gente vai falar dos ciclos, né, desses elementos químicos no nosso planeta. E a gente vai entender a importância. Nitrogênio é importante assim para os seres vivos? Demais da conta, tá? Então, estima-se que a biosfera ela é uma estreita camada, né, que vai variar em torno de 17 quilômetros entre o mar e a parte, né, da atmosfera do nosso planeta, onde reúna condições para que a vida aconteça, tá? Então, cume das montanhas mais altas, está aí a aproximadamente 8.800 metros, que é onde a gente já encontrou vida, tá? E as regiões mais profundas aí do planeta, né? Até 10.000 metros de profundidade, onde pouquíssimas espécies conseguem sobreviver. Então, essa faixa aqui, ó,
né, que é favorável para a vida. Então, isso aqui é a biosfera, é o local do nosso planeta que reúne condições físicas e químicas para que a vida aconteça, tá? Então, biosfera, todas as partes, né, o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta, tanto aquático, quanto terrestre, quanto aéreo. Né? O ecossistema seria o quê? Seria a união da comunidade, o conjunto de seres vivos, mais os fatores ambientais, a terra, a água, o ar. Comunidade, o conjunto de todas as populações. A comunidade fala só dos seres vivos, tá bom? População, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, aqui eu tenho uma população de elefantes e aqui eu tenho uma população de árvores. E o organismo, né, ele isolado. Só um elefante, só uma árvore, ok? Quando entendemos que não é um dia a mais, mas sim um dia a menos, começamos a valorizar o que realmente importa. Então, a gente precisa descobrir o que realmente importa na nossa vida, né? No nosso meio, e valorizar isso, porque não é um dia a mais, é um dia a menos, cada dia que a gente vive, tá? Pessoal, um abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.